Olá, queridos irmãos e irmãs. Hoje nós vamos refletir um pouco a respeito da vida de uma mulher extraordinária e de grande importância na história do povo de Israel. Nós estamos falando dessa grande figura chamada Miriam. Ela foi uma das líderes do povo ao lado de seu irmão, Moisés e Arão. Então vamos à leitura do texto bíblico que se encontra em Êxodo, capítulo 15, versículos 20, 21 e 22. Então a profetisa, a irmã de Arão, tomou o tamboril na sua mão e todas as mulheres saíram atrás dela com tamboris e com danças. E Miriam lhes respondia: cantai ao Senhor, porque gloriosamente triunfou e lançou no mar o cavalo com seu cavaleiro. Depois fez Moisés partir os israelitas do Mar Vermelho e saíram ao deserto de Sur. E andaram 3 dias no deserto e não acharam água. É bom lembrar que a história de Miriam ela é repleta de coragem, uma mulher de fé e liderança. E suas ações levaram à libertação do seu povo, do povo hebreu, da escravidão do Egito. Miriam, ela desempenhou um papel fundamental na liderança do povo de Israel durante o Êxodo. Mas agora nós vamos falar também a respeito do decreto de Herodes, o que fez essas coisas, tudo que eu vou explicar aqui para você, aconteceu. Os reis magos, eles informaram a Herodes a respeito do nascimento de Jesus, o rei dos judeus. Então, o que aconteceu? Herodes ficou furiosíssimo e ordenou a morte dos meninos de Belém com a idade de até 2 anos, para evitar que o recém-nascido Jesus se tornasse rei. Olha o que fez a astúcia desse rei. Ele era um rei megalomaníaco e sanguinário. Herodes temia perder o trono para Jesus. Então, o que aconteceu? Aconteceu o massacre dos inocentes, que está escrito lá em Mateus capítulo 2, versículos 16 e 17, que cita Jeremias também no capítulo 31, versículo 15, conhecido como santos inocentes e são considerados os primeiros mártires cristãos. Mas o que fez essa menina Miriam tão corajosa para que seu irmão fosse salvo? Após o decreto que foi cumprido, o que Miriam fez? Ela era uma menina extremamente corajosa, pois quando Moisés, seu irmão, nasceu, o povo vivia oprimido e a vida das crianças eram ameaçadas. Foi quando Faraó decretou que todos os meninos hebreus deveriam ser mortos. Miriam não hesitou em agir. Então, ela agiu. Como que ela agiu? Ela era considerada uma mulher protetora e líder do seu povo, do povo de Israel. Miriam, ela foi uma das líderes do povo de Israel durante a saída do Egito. Então, veja o que ela fez. Ela caminhou ao lado de Moisés, desempenhando um papel na condução do povo pelo deserto. Ela era uma mulher extremamente sábia e seu discernimento foram essenciais para guiar o povo e fortalecer a fé em Deus. Mas o que aconteceu com Moisés nesse período? Moisés era criança e foi colocado dentro de um cesto por sua mãe, chamada Jacobede, para protegê-lo das ordens de Faraó,
O cesto foi colocado à beira do rio Nilo. Então a filha de Faraó encontrou Moisés e foi Miriam. Veja a astúcia de Miriam. Miriam foi quem se aproximou da filha de Faraó e sugeriu a sua mãe como ama de leite. E assim Miriam garantiu que Moisés fosse criado sob os cuidados de sua mãe. Veja a astúcia dessa menina. Mas também ela tinha um profundo amor familiar, um desejo de preservar a identidade do povo hebreu. E o que você me diz a Miriam como uma profetisa e líder ao mesmo tempo? À medida que o povo de Israel saiu do Egito e atravessou o Mar Vermelho, Miriam se destacou como uma líder. Então, ela tinha dons proféticos, sendo conhecida como uma profetisa em toda aquela área. Então, após a libertação do povo hebreu, Miriam liderou as mulheres fazendo dança de celebração, cantando cânticos de louvor ao Senhor. Sua capacidade de ouvir a voz de Deus e transmitir o que Deus falava a ela através das suas palavras, então ela foi uma espécie de um instrumento valioso durante a passagem do Êxodo. E qual foi a importância de Miriam na história do Êxodo? Tem mais ainda. Miriam era uma figura importantíssima nessa história, sendo irmã de Moisés e de Arão, deixando um legado marcante para as mulheres. Ela foi tudo isso, como já foi falado, mas ela também foi desobediente. E toda desobediência tem uma consequência. Portanto, Miriam, ela foi desobediente por criticar Moisés em escolher uma esposa, o que desagradou a Deus. E como consequência dessa sua desobediência, ela foi punida com lepra, sendo isolada do acampamento ali onde ela vivia. Então, essa experiência que ela viveu nos traz uma lição de vida a respeito da obediência e humanidade. E assim nós podemos concluir dizendo que, ao examinarmos a vida de Miriam, irmã de Moisés, podemos compreender a importância do significado que teve na história do povo de Israel durante o período do Êxodo. Então, eu digo mais ainda, o legado de Miriam é um lembrete e poder de influência feminina na Bíblia Sagrada. Miriam, ela desempenhou vários papéis importantes e cruciais, desde a sua liderança até aos dons proféticos. No entanto, essa desobediência que ela teve nos ensina a refletir como é bom a gente viver em obediência com Deus. Que o exemplo de Miriam nos ensine a sermos corajosos e obedecer a Deus.